E aí, ídolo, ó, tô abrindo agora uma live surpresa, uma live relâmpago, para eu poder responder algumas perguntas que eu venho recebendo ao longo dessa semana de seguidores, alunas da comunidade VIP, da consultoria Premium. Então, você que está assistindo o replay, se você quiser deixar alguma pergunta também, deixe nos comentários. Tudo bem? Sejam todas bem-vindas. Alô, Instagram, Flávio, meu ídolo. E aí, meu ídolo? Alô, Flávio, alô, mineiro. Mineiro, né, Flávio? Claudenice, ótima noite. E aí, Flávio, quando a gente vai marcar aquele outro encontro? Hã? Quando eu voltar a beber, hein? Hã? Quando voltar. Apesar que aquele dia eu tomei um gin, né? Um gin não, né? Tomei um. Quase meia garrafa de gin. Ótima noite. Ó, eu vou direto ao ponto. Eu deixei algumas anotações aqui de perguntas de seguidores, alunas do grupo VIP. É uma comunidade fechada, onde quase que diariamente eu deixo dicas, e alunas também da consultoria Premium. E aqui não tem nenhuma pergunta das alunas do treinamento Black. Porém, se você está chegando agora e quer deixar alguma pergunta, tem uma caixinha aqui abaixo. Você já pode deixar sua pergunta. Anderson, pergunta relacionada ao quê? Emagrecimento, né? No geral, jejum intermitente, alimentação, treinos, mentalidade. Será que eu tenho foco? Será que eu não tenho disciplina? O que eu preciso para ter disciplina? Enfim, tá bom? Tem uma caixinha aqui, você já pode deixar a sua pergunta. Eu já vou responder a pergunta da Cíntia, do grupo VIP. A Cíntia perguntou: faço treino de força pela manhã, posso fazer cardio depois? Cíntia é minha ídola. Cíntia é do grupo VIP. O grupo VIP é um grupo fechado, aonde quase que diariamente eu deixo dicas para as minhas alunas, né? Elas estão sempre lá, elas sempre recebem informações lá. É uma comunidade fechada, gratuita. Se você quiser participar do grupo VIP, deixa um comentário: quero participar do grupo VIP, tá? Que eu envio o link para você. Cíntia, se você faz treino de força na parte da manhã, você pode fazer cardio depois, não tem nenhum problema, tá? Os estudos já vêm mostrando que o ideal é você fazer após 6 horas. 6 horas após o seu treino, tá? Mas se você quer, se você dentro da sua estratégia tem um treino de cardio pós, para depledar, né? A gente chama de depledar as vias de glicogênio, né? Para potencializar a queima de gordura também. Mas esse cardio, Cíntia, é de baixa intensidade, tá? Quando eu falo baixa intensidade, eu falo é uma caminhada mesmo, uma caminhada de 30 a 40 minutos. Aí não tem problema, tá? Eu não recomendo, Cíntia, você fazer um cardio pós um treino de força, um cardio de médio para alta intensidade. Dessa maneira, você pode até se lesionar, dependendo do treino de força que você for fazer anteriormente. Exemplo, fiz um treino de força do membro inferior, logo em seguida eu vou fazer um cardio. Quer dizer, quando você vai fazer um cardio após um treino intenso de força do membro inferior, a sua musculatura ela já está exausta. Então você pode até falhar nessa corrida, né? Quando eu falo falha, falha mecânica, o músculo não pode até não sustentar o seu corpo e você criar alguma lesão, torções nas articulações do joelho. Então eu não recomendo fazer um cardio com moderada para alta intensidade após um treino de força. Eu recomendo fazer um cardio de fato moderado para baixa intensidade, para depredar ainda mais vias de glicogênio, que é exatamente a via que muitas das vezes no treino de força você não consegue atingir. Então você pode fazer sim, tá bom, Cíntia? Treino de cardio após o seu treino de força pela manhã. Que apareceu uma pergunta aqui, Clau, já vou responder a sua pergunta. Boa, Clau, Anderson, fazer bicicleta ergométrica, elíptica e bicicleta dá o mesmo resultado como se fosse na rua? Bacana. Já vou responder essa sua pergunta, minha ídola. Deixa eu já adiantar, fazer essa outra pergunta aqui, senão vou acabar perdendo meu foco. Não posso perder meu foco, hein, Clau? Alô, Brumado, arrasou ontem na live Inspiração, minha ídola. Sensacional, Claudenice. A Sueli, recebi um direct da Sueli, falei com ela que ia trazer essa pergunta dela aqui para a live Relâmpago. A Sueli, uma seguidora, ela perguntou: a ordem dos exercícios
importa? Sueli, entenda que se você não organizar o seu treino, principalmente os exercícios que são exatamente a base de um treino bem feito. Por que eu digo isso, Sueli? Vou trazer aqui uma ordem de um exercício, de um treino, para uma pessoa comum que vai fazer treino, uma pessoa saudável, tá, Sueli? De uma pessoa saudável para treinar 3 vezes na semana e quem tem o intuito de pro emagrecimento. Qual estratégia eu vou utilizar? Uma estratégia chamada de alternado por segmento. Olha isso, Sueli, quanto é importante a ordem do exercício. E o que significa essa estratégia de alternado por segmento? Para que eu possa fazer com que essa minha aluna, essa minha cliente, ela possa fazer o treino com alta intensidade, eu prescrevo um treino. Vou dar um exemplo que eu faço dentro do treinamento, tá bom? Dentro do treinamento tem toda uma periodização em relação a ordens dos exercícios, Sueli. Treinamento onde eu ajudo as mulheres a eliminarem até 12 quilos de gordura e até 15 centímetros de barriga treinando em casa. Então, exercícios, Sueli, com peso corporal. Exemplo, um agachamento. Faz uma série de agachamento, logo em seguida faz um exercício com membro superior. Então, enquanto está fazendo exercício com membro superior, o membro inferior que você treinou, né, o agachamento, ele vai estar descansando. E quando você terminar o membro superior, você pode voltar ou para o membro inferior, um agachamento, ou até mesmo para um abdominal. Dessa forma, você vai fazer um inferior, depois entra um superior e depois entra um abdominal. Então você vai alternando por segmento e você não entra em exaustão, não entra em fadiga muscular. Dessa maneira, Sueli, você consegue fazer o treino com uma intensidade alta utilizando essa estratégia de alternado por segmento. Então, Anderson, será que é tão importante a ordem do exercício? Sim, é extremamente importante. Então, por isso que eu falo, seguir treinos de blogueiras, seguir treinos de influenciadoras digitais, sabe, é até legalzinho, sabe, fulano de tal, mas será que faz sentido dentro de uma estratégia de um treinamento? Será que está fazendo sentido dentro de uma progressão de resultados? Então, assim, por isso que eu bato muito nessa tecla. Pare de ficar buscando treinos largados, soltos na internet, porque esse pequeno detalhe que a Sueli acabou de me perguntar, será que a ordem do exercício é importante? Já mata a charada. Você vai continuar perdendo tempo buscando treinos, buscando exercícios e vai ficar igual barata tonta, rodando e não vai ter resultado. Então, Sueli, é extremamente importante, é a base de uma prescrição de um treino, tá bom? A ordem dos exercícios. Então, respondendo a Sueli, uma seguidora, Sueli, é importante sim você ter uma ordem dos exercícios de forma correta. Claudenice do Ezo Black. Claudenice do Ezo Black perguntou, Anderson, fazer bicicleta ergométrica, elíptico e bicicleta dá o mesmo resultado como se fosse na rua? Minha ídola, e assim, é uma pergunta extremamente frequente, né? Comparando a parte aeróbica de academia com a aeróbica ao ar livre. Um ponto, Claudenice, que eu deixo assim, eu sou muito taxativo em relação a isso. Para dar resultado, já vou entrar em detalhes sobre essa comparação. Para dar resultado, você tem que escolher a melhor atividade para você. O que te dá mais prazer? É o elíptico? É o ergométrico? Ou caminhar na rua? Não foi essa a pergunta? Elíptico e bicicleta dão o mesmo resultado como se fosse na rua. A bicicleta na rua. Ainda tem? Agora que eu entendi. A bike na rua. Então assim, qual te dá mais prazer? Ficar parado dentro de uma sala, cardio, né, focado ali, ou você ir para um ar livre? Entende? Então assim, isso é muito individual, essa percepção. Então, meu ponto de vista, Claudenice, eu te oriento, eu te recomendo, você que já está dentro do treinamento Black, já tem um nível de consciência lá em cima, já pode escolher de forma muito, com muita responsabilidade, né, os exercícios, porque hoje você já sabe exatamente o caminho, um passo a passo,
para poder chegar aos seus resultados, apesar que já eliminou 15 quilos, né, minha ídola? Já eliminou 15 quilos em 3 meses, a Claudenice já eliminou 10 quilos, né? Por isso que eu falo, é inspiração. Então, minha ídola, escolha quais desses exercícios você vai se identificar mais, né? Vai se identificar melhor. Se vai ser na rua, se vai pegar uma bike e vai caminhar, vai pedalar na rua, ou se você vai ficar dentro de uma sala cardio fazendo a sua bike. Entende, Claudenice? Então assim, cara, faça o que te dá mais prazer, porque esse processo ele tem que ser prazeroso. A gente sabe que não é fácil, tem várias adversidades que a gente bate de frente diariamente. Então, para se tornar prazeroso, busca a melhor atividade que te dá mais prazer. Entende, Claudenice? Então, levando para comparar, no ar livre, na rua, ou o elíptico, né, ou dentro de uma sala. Cara, faça o que você mais gostar. Sabe por quê? Quanto mais prazer você tiver fazendo atividade física, melhor serão os resultados. Então, porque você vai fazer que esse processo seja constante. Então esse é o jogo. Eu já falei sobre isso aqui na rede social, a comparação sobre a constância versus a intensidade. Porque a constância fala primeiro, vai chegar uma hora que a intensidade vai ter que entrar no jogo, mas a constância é mais importante do que a intensidade. Para a constância ser colocada em prática de uma forma prazerosa, faça isso, escolha a melhor atividade para você. Beleza, Claudenice? Você é inspiração, minha ídola. A Claudenice está dentro do treinamento Black, já eliminou 10 quilos em 3 meses e hoje, em 5 meses, né, Claudenice? 5, 6 meses, já eliminou mais de 15 quilos. Claudenice de Brumado, Bahia. Minha ídola, você é inspiração. Minha ídola. Raimunda. Raimunda do treinamento Black. Raimunda, caraca, olha isso. A Raimunda do treinamento Black. A Raimunda eliminou 10 quilos em 30 dias, né, Raimunda? Caraca! Essa daí disparou o recorde. Eu tenho uma aluna, antes de responder a Raimunda perguntou, boa noite, meu ídolo. Posso fazer jejum de 24 horas quantas vezes por semana? Antes de responder a Raimunda hoje é minha aluna que está no number one. A número 1 de ter eliminado mais peso em um menor tempo menor tempo, né? Ela eliminou 10 quilos em 30 dias. Quem era a número 1, né? Era a Kelly Girardi. A Kelly Girardi tinha eliminado 9 quilos em 10 dias, em 30 dias. E agora a Raimunda veio surpreendendo, eliminando 10 quilos em 30 dias. Minha ídola, vamos lá, respondendo Raimunda. Boa noite, meu ídolo. Posso fazer jejum de 24 horas? Quantas vezes na semana? Raimunda, eu recomendo fazer uma vez na semana, a partir do momento que você já esteja no nível avançado. Agora, por mais que eu esteja respondendo a Raimunda aqui na rede social, muitas pessoas irão ouvir, tá, Raimunda? Estou falando para a Raimunda que eu oriento a Raimunda a fazer pelo menos uma vez na semana, porque a Raimunda já está dentro do treinamento Black, a Raimunda já sabe todas as orientações da doutora Luana Bessa, já sabe todas as orientações da doutora Emanuele Duarte, que está dentro do treinamento também, são as duas médicas, já sabe as orientações da nutricionista, doutora Daiane Peclar. Então por isso que eu recomendo para a Raimunda, porque já está num nível mais avançado, o jejum de uma vez por semana, tá? E nos outros dias, nesse caso, Raimunda, você pode fazer o protocolo variado, tá? Por mais que você perceba que está ficando fácil para você, faça um dia de 24 horas, ou até, Raimunda, se você pegar esse dia para se desafiar de 24 horas, tenta fazer esse dia com um protocolo um pouco mais extenso. Exemplo, 26, 27 horas, 28. Por exemplo, eu tiro um dia na semana, Raimunda, geralmente é de domingo para segunda, para fazer meu jejum prolongado. Então eu faço, em média, uma vez por semana, 36 horas. Mas Anderson, por que você faz isso? Porque no final de semana eu me permito, tá? Uma vez na semana eu me permito fazer uma refeição. Travou, voltou. Eu me permito fazer uma refeição livre, porque eu passo 5 dias
na verdade 6 dias, né? De domingo a sexta-feira, focado ali na reeducação alimentar. Então, um dia na semana me permito fazer uma refeição livre. E no outro dia, no primeiro dia após a refeição livre, eu já entro com a estratégia do jejum intermitente para desintoxicar e desinchar. Limpar o corpo mesmo, porque o jejum, a estratégia do jejum é exatamente essa: desintoxicar e desinchar. Tá bom, Raimundo? Então eu recomendo fazer pelo menos uma vez na semana o seu protocolo prolongado. Então, se você consegue fazer o prolongado 24 horas, se desafie uma vez na semana, um pouquinho mais além, tá? E nos outros dias, você vai fazendo os protocolos variados. Combinado, Raimunda? Coloca em prática e continua. Continua, constância, minha ídola, porque você é inspiração. A Raimunda tá dentro do treinamento Black. A Raimunda já eliminou 10 quilos em 30 dias. Você é inspiração, minha ídola. Parabéns. Minha ídola, você que está chegando agora, pode deixar sua pergunta, sua dúvida na caixinha, tá? Eu estou respondendo algumas perguntas de seguidoras, alunas da consultoria. Então, se você tiver alguma dúvida relacionada ao emagrecimento, combinado? Já respondi da Cíntia. Sueli, já respondi. Renata do grupo VIP. Renata do grupo VIP perguntou: posso correr 10 minutos na esteira antes do treino de inferior? Renata, você pode, não tem problema. Mas se o seu foco for para aquecimento, eu te oriento, Renata, você pegar o seu primeiro exercício do membro inferior. Vou dar um exemplo aqui, tá, Renata? Renata do grupo VIP. Eu vou dar um exemplo. Se for um agachamento, faz 2 séries de 15 repetições do agachamento. Mas por que, Anderson? Por que eu não posso fazer 10 minutos de esteira? Porque o agachamento você vai fazer um aquecimento articular localizado. Exatamente o agrupamento muscular que você vai utilizar naquele primeiro exercício. Então eu oriento sempre, Renata, a fazer pegar o primeiro exercício e fazer um aquecimento com ele, com 2 séries de 15 repetições, tá bom? Então eu te oriento a fazer isso. Mas se você quiser fazer 10 minutos de esteira por fazer, abre uma aspas aí, perder tempo, se você tem tempo para ficar lá no WhatsApp, brincando lá no Instagram, fazendo esteira, tudo bem. Mas se for para o aquecimento, eu não recomendo. Isso é uma perda de tempo. Eu, particularmente hoje, eu não gosto de ficar perdendo tempo na minha vida. Tudo que eu faço hoje, eu utilizo como ponto de produtividade. Até o meu cardio, eu utilizo como produtividade. O meu cardio, eu faço meu cardio fazendo edições de vários conteúdos, estudando, respondendo às minhas alunas. Então eu utilizo o meu cardio como uma forma produtiva. Se você está utilizando esses 10 minutos de uma forma produtiva, vai com tudo. Mas se for se for aquecimento, esqueça isso. Tá perdendo tempo. Tá bom, Renato? Então pensa nisso e vai com tudo, minha ídola. Outra pergunta aqui. Josa, cara, ó, vou ser sincero. E por isso que eu falo que elas têm resultados. Sabe por quê? Elas participam das lives, elas participam das perguntas, elas têm dúvidas, elas venham aqui e perguntam. Cara, sai com tudo esclarecido. E por que eu tô falando isso? A Josa, do treinamento Black, perguntou agora, deixando pergunta. As alunas do treinamento Black vindo para a live e participando. Então pensa nisso. Quanto mais você estiver focado em ambiente com pessoas com o mesmo propósito, tende a você acelerar o seu resultado. Então a Josa, por que eu tô falando da Josa? A Josa é a inspiração. A Josa eliminou mais de 14 quilos, né, Josa? Dentro desse processo, Josa de Alagoinha, Piauí, tá dentro do treinamento Black. A mulher que não fazia jejum, depois começou a fazer jejum, hoje não vive sem um jejum intermitente. Arrasa, arrasa. Josa perguntou: meu ídolo, dou o meu máximo nos treinos. Ao terminar o BPM, no máximo chega a 95. É normal 95 ou 195? Por que eu tô falando isso, Josa? Se for só 95, tá muito baixo. Até no treino de força que você faz dentro do treinamento, você acelera o seu metabolismo em relação a
frequência cardíaca. Então, dois detalhes importantes para você analisar. Ou o seu relógio, o seu frequencímetro não está bem ajustado, tá bom? Não está marcando corretamente, ou o treino, você está fazendo um treino meia bomba. E aí eu posso falar com muita propriedade. Treino meia bomba não é. Por quê? Porque você é extremamente determinada, você é extremamente disciplinada. Todo treino que eu passo para você, você faz com pressão, você faz sentindo o coração batendo no bumbum, batendo no braço. Você é uma mulher extremamente disciplinada. Então pode ser o seu relógio, seu monitor cardíaco. Tá? Eu não sei se você verifica pelo seu monitor cardíaco ou poupando, né? Tocando nas artérias. Então, por favor, tá bom? O ideal é você identificar através da sua percepção de esforço. Lá no treinamento tem uma escala de Borg. Lembra da escala de Borg? Sua percepção subjetiva de esforço de 0 a 10. Então, o ideal é você ter essa percepção de esforço e ser muito íntegra com você mesmo em relação à sua resposta, né? Na hora que você terminar o treino, e aí, Josa, qual foi sua percepção de esforço? Poxa, Anderson, hoje foi 7, 8. Por que, Anderson? Não, senti um pouco intenso, mas eu não falhei, sabe? Não teve falha muscular, não teve falha mecânica. Então, foi 8. Então, assim, essa percepção... 195, agora ela corrigiu aqui nos comentários. Legal, 195. Cara, fantástico, eu imaginei que poderia ser isso. Então, 195. Bacana, mas o ideal, Josa, agora vamos mais profundo em relação à sua pergunta. Tenta identificar a sua frequência cardíaca média. Sabe por quê, Josa? Eu posso até depois passar para você, como você é minha aluna do treinamento, eu posso te passar um relatório de frequência cardíaca média. Já que você tem essa preocupação de monitorar a sua frequência cardíaca, a sua zona-alvo de trabalho, quando você for fazer o seu treino de cardio, né? O treino de cardio com peso corporal. Aí vai ser fantástico, Josa. Você vai monitorar e você vai identificar que se você bater de 70% a 80% da sua frequência cardíaca média, você tende a oxidar gordura de até 24 horas, de 70% a 80%, até 24 horas. Acima de 80% da sua frequência cardíaca média, Josa, você tende a oxidar gordura de 24 a quiçá 48 horas. Entende? Então eu tenho um cálculo, eu tenho um protocolo para te passar isso, para você fazer o treino baseado na sua frequência cardíaca média. Se o seu monitor cardíaco te oferece isso, perfeito, minha ídola. Porque, por exemplo, o meu, não dá para mostrar aqui agora, o meu, no aplicativo do meu celular, sai a frequência cardíaca média e eu consigo identificar se o meu treino foi intenso, se foi moderado. Então, tá bom? Depois você me envia um WhatsApp, porque você faz parte do treinamento Black, e obviamente, quem está dentro do treinamento Black tem uma atenção mega especial, você sabe disso. Eu vou enviar para você, eu vou parar tudo, eu vou preparar um relatório de frequência cardíaca média para que você possa monitorar o seu treino de cardio. Combinado, minha ídola? Muito bom saber essa sua preocupação em relação à frequência cardíaca média. Essa sua preocupação com a frequência cardíaca média. Parabéns, Josa. Parabéns. Você é inspiração, minha ídola. Josa de Alagoinha, Piauí. Minha ídola. Ó, um detalhe que eu bato sempre na tecla, né? Parte de comunicação. A questão que eu acabei de falar agora da Josa, eu não sabia que a Josa monitorava a frequência cardíaca dela pelo frequencímetro. E olha que bacana. Dessa maneira, a Josi trouxe algumas ideias para eu estudar possibilidades e levar alguns protocolos para dentro do treinamento Black. Porque eu tenho certeza que tem muitas alunas dentro do treinamento Black que também começa a fazer o treino e marcar pelo seu frequencímetro. Dessa maneira, o que a Josa falou, agora eu vim falar sobre a parte de comunicação, né, Josa? Quanto mais fala, quanto a gente mais fala, quanto a gente mais se comunica, fica mais claro um para o outro. Por isso que eu falo que é tão importante vocês participarem das lives. Porque quanto mais vocês falam, mais eu entendo a sua necessidade.
Por exemplo, a Josa me apresentou uma necessidade, talvez um problema que ela tinha, que eu já estou pensando em criar um vídeo para poder ajudar a Josa. Só que não vai ajudar só a Josa, vai ajudar muitas mulheres que estão dentro do treinamento. Vai ajudar muitas mulheres que estão dentro do nosso treinamento, no ESO Black, onde eu ajudo as mulheres a terem resultados treinando em casa, mesmo achando que não tem disciplina nem foco para fazer exercícios em casa sozinha. Pô, muito bacana, Josa. Por isso eu bato sempre na tecla. Se comunique. Vem aqui na rede social, deixe seu comentário, deixe perguntas. Quanto mais vocês falarem comigo, mais eu vou entender a necessidade de trabalhar mais nos bastidores, né, para trazer conteúdos relevantes, informações relevantes, para isso ficar muito bem claro para você que está aqui na minha rede social. Eu estou falando do exemplo da Josa, mas quem vai se beneficiar vai ser as alunas do treinamento Black, e um efeito colateral disso é o quê? As mulheres que estão aqui na rede social vai pegar algumas informações também, então a gente vai poder ajudar ainda mais pessoas com essas informações. Então pensa nisso, comunicação. Muitas das vezes a culpa não é das pessoas, a culpa é nossa, porque a gente não se comunica de forma correta com as pessoas. Então bato na tecla. A partir do momento que você entende que a comunicação é muito importante, eu estou aprendendo muito a me comunicar. A partir do momento que a gente aprende que a comunicação é muito importante, a gente consegue alinhar as nossas conversas e a solucionar, a ajudar mais pessoas. Então, Josa, obrigado por ter vindo aqui na rede social, ter colocado algumas informações importantes, pertinentes, que agora já vou pesquisar algo para poder ajudar você, as outras amigas que estão dentro do nosso treinamento Black. Muito legal, Josa, muito legal. Deixa eu ver aqui. Caraca, olha só de novo, comunicação e participação. A Morena é uma seguidora que está aqui, frequentemente. Morena, você está em algum grupo meu na consultoria? Deixa ela fazer o comentário aqui na live para eu poder saber alguma consultoria, o meu grupo VIP, só para eu poder, de novo, né, comunicação. Eu conhecendo mais vocês, dessa maneira eu vou buscar mais informações para poder ajudar ainda mais vocês. Deixa só a Morena responder aqui para eu poder. Por que eu estou falando isso? Já vou entrar nesse detalhe, né, o porquê. Deixa ela só responder aqui que eu vou. Olha que legal. A Morena não está em nenhum grupo, é uma seguidora que está sempre me acompanhando aqui e está sempre participando das lives, está sempre participando, comentando nas postagens. E por que eu estou falando dela? Quanto mais vocês aparecerem nas minhas postagens comentando, nas lives comentando, perguntando, eu guardo. Eu tenho certeza que a Morena já está começando a ter resultado, sabe? Nem que seja intrapessoal, já entendendo melhor sobre o processo. Tenho certeza que a Morena já está começando a se enxergar de forma diferente daqui a 30 dias, 60 dias. Eu tenho certeza, sabe por quê? Ela está sempre aqui na minha rede social, pegando as informações, participando. E vai chegar um momento que vai ser a hora dela de ir para o treinamento. Quando ela for para o treinamento, ela vai acelerar os resultados ainda mais dela em relação a esse processo. Parabéns, Morena. Parabéns por se empenhar, parabéns por vir aqui e fazer as suas perguntas. De fato, eu guardo. Eu tenho, graças a Deus, isso aí eu posso falar sem medo. Eu tenho um ponto forte que é guardar nome e fisionomia. Então, eu valorizo muito isso. Sabe por quê? Você está investindo, Morena. Você está investindo o seu maior bem, que é o seu tempo aqui me acompanhando. Gratidão, muito obrigado pela confiança no meu trabalho, muito obrigado. A Morena perguntou, Morena é uma seguidora, minha seguidora. A Morena perguntou, qual o melhor exercício para malhar a lateral e a parte interna da coxa? Morena, existem vários exercícios
para você trabalhar de forma isolada, tá? Vou trazer o método que eu trabalho, né? Que é em casa. Tem a adução do quadril. A adução do quadril é você pode deitar, não dá para fazer aqui, que tem um monte de coisa. Pode deitar e jogar a perna para cima. Vou fazer aqui. Vamos lá, Morena. Aqui, ó. Deitar de ladinho. Deixa eu mostrar o pé aqui, Morena. Vamos fazer aqui, Morena. Vou mostrar aqui. Tudo ao vivo. Vambora. Sem mimimi. Vamos pro chão. Né, Morena? Ó. Abdômen contraído. Tá pegando a ponta do pé? Meu pé tá. Ó. O meu pé tem que estar paralelo ao chão. Tá bom, Morena? Esse exercício aqui, você vai trabalhar a parte interna da coxa. Combinado? Esse exercício, a adução do quadril. Respondi a primeira pergunta. A segunda pergunta, Anderson, a parte de fora do quadril. Qual? Você pode fazer esse exercício aqui. Tá? Pode botar uma caneleira, pode botar um pezinho, enfim. Você pode improvisar, pode botar um elástico, tá bom? Mas o que eu te oriento, Morena? Agora, pega essa dica aqui agora, que eu vou te dar agora. Eu sei da sua preocupação em relação a trabalhar a parte interna da coxa, a parte externa da coxa, mas deixa eu te dar uma dica. Quando você trabalha o grupamento muscular por completo do membro inferior, vasto lateral, essa parte de fora da coxa, vasto medial, que é a parte interna da coxa, você potencializa mais os grupamentos musculares. Com exercício correto, você potencializa mais os grupamentos musculares, não a forma isolada, e você não fica perdendo tempo. Exemplo, Anderson, vem Anderson de novo, ó, agachamento simples. No agachamento simples, você vai pegar o quadríceps, ou seja, são 4 músculos que você tem na parte da frente da perna. Contrapartida, no agachamento simples, você também trabalha posterior de coxa e glúteo. Percebe? Então, assim, eu te oriento, respondi as 2 perguntas, né? Parte interna e parte externa, mas eu te oriento, não fica perdendo tempo fazendo exercícios isolados. Faça exercícios de forma que você vai trabalhar o grupamento muscular de forma completa, sabe? Que aí você vai otimizar ainda mais o seu ganho no membro inferior e você não vai perder tempo. Tá bom, Morena? E mais uma vez, muito obrigado, Morena, por você estar sempre aqui me seguindo, perguntando, trazendo feedbacks, enfim. Muito obrigado pela confiança que você tem pelo meu trabalho, minha ídola. Boa, Morena. Olha essa aqui é muito boa. A Camila da Consultoria Premium. A Camila da Consultoria Premium perguntou: passada é melhor que a fundo? Camila, provavelmente passada você já deve ter visto alguma blogueira fazendo na internet. Gil, minha ídola. Peraí, Gil, qual o exercício mais adequado para perder as gorduras das costas? Gil, deixa essa pergunta aqui na caixinha que eu vou puxar para poder ler, para poder te responder. Tá bom, Gil? Gil Modas. Combinado, meu ídolo? Bota aqui na caixinha que eu vou te responder. Tá bom? Tá bom? Só para que eu vou responder agora da Camila, daqui a pouco acaba se perdendo. A Camila da Consultoria Premium perguntou: passada é melhor que a fundo? Passada é melhor que a fundo? Camila, provavelmente a passada você já deve ter visto alguma blogueira fazer aqui na rede social, né? Por que eu falo deve ter visto alguma blogueira fazer na rede social? Porque eu não prescrevo passada. Muito difícil eu prescrever passada para hipertrofia, tá bom? Porque a partir do momento que você vai fazer um treino de força, eu priorizo de novo. Eu falo sempre nisso, Camila. Eu priorizo otimizar tempo. Então, para eu otimizar tempo, nesse caso, comparando com a fundo, o afundo é o mais poderoso, ele é mais poderoso para hipertrofia do que a passada. Não estou falando que a passada
não trabalha hipertrofia, tá? E deixa isso bem claro, a passada também trabalha hipertrofia. Porém, o afundo, ele tem um tempo sobre tensão maior do que a passada. O afundo unilateral tem um tempo sob tensão maior do que a passada. Então, Camila, eu te oriento a focar nos treinos que eu prescrevi para você. Eu sei que muitas das vezes você acaba ficando vendo vários treinos, como eu já falei, quem é minha aluna da consultoria, quem é minha aluna do treinamento propriamente dito, não precisa ficar buscando treinos na internet, porque eu dou um passo a passo mediante a metodologia. Obviamente, quem está na consultoria tem uma informação, e quem está no Exoblack tem uma informação extremamente completa. Por quê? Porque aqui eu dou passo a passo. Na consultoria, eu dou um caminho, tá? Eu dou um caminho para você poder, dou pontapé para você poder chegar começar os seus resultados. Mas para ter o resultado de verdade é no Exoblack, tá bom? Então, Camila, não se preocupe em relação à passada e pare de ficar buscando treinos, tá? Porque eu já prescrevi para você treinos organizados, bem planejados, para que você possa, de fato, aumentar, ter hipertrofia no membro inferior. Mas respondendo a pergunta, faça o afundo. O afundo tem um poder maior na hipertrofia do que a passada. Ó, pode deixar a pergunta aqui. A Gil, você está em algum grupo meu? A Gil está sempre aqui também, muito legal, cara, muito legal. Muito obrigado por disponibilizar o seu maior bem, tá, Gil? Que é o seu tempo. Tá vindo aqui, me seguindo, deixando as suas informações, deixando seus comentários, perguntando aqui nas lives, né? Volto a falar, vocês que vêm para a live, eu valorizo muito isso. Valorizo muito, porque é o maior bem de vocês, que é o quê? Que é o tempo. Muito bom, muito obrigado, tá, Gil? Muito obrigado pela confiança no meu trabalho, muito obrigado por permitir eu estar aí, de alguma maneira, levando informações relacionadas à saúde para você. Gratidão pela confiança, Gil. Ó, a Gil Modas perguntou, a Gil Modas é uma seguidora, ela perguntou, qual o exercício mais adequado para perder a gordura das costas, aquela que mais incomoda? Gil, essa é uma pergunta que semana retrasada, se não falha a memória, a Isone até falou, nossa, eu amo esse exercício porque trabalha... Ah não, a Isone falou da gordurinha do... Foi Isone? A Isone falou da gordurinha do ombro e do peitoral. Agora eu não lembro quem falou das costas, alguém falou das costas também, aí você me lembrou. Qual exercício? Tem vários, tá, Gil? Eu vou trazer um aqui, vou pegar minha blusa aqui, ó. Não tem mimimi. Gil, você já praticou academia, já foi em academia? Tem um exercício chamado puxado no pulley. É uma barra que fica com um cabo, uma rondana, e tem um equipamento na frente, se segura e puxa em direção ao peitoral, tá? Esse exercício trabalha o grande dorsal, trabalha as costas, tá? Então, qual o exercício que vai trabalhar essa gordurinha das costas, né, Gil? Vou dar um exemplo de treinos que eu coloco dentro do treinamento, tá? Treinos todos organizados, bem planejados, tá bom, Gil? Ó, vou dar um exemplo com minha camisa, porém você pode fazer com uma toalha. O importante, Gil, é não ficar frouxo, é sempre manter esticado. Por quê? Quando você estica jogando o cotovelo para fora, para trás, você já cria uma tensão, uma contração no grupamento muscular dorsal. E é ele que vai fazer toda a ativação para ganhar massa muscular aqui, fortalecer, enrijecer. Ó, se você pensar, eu não vou nem falar para Gil, você que está acompanhando aqui na rede social, achar que vai ficar com as costas grandonas, braços fortões, esqueça isso. Somente com um treino extremamente avançado em relação a carga, com os princípios de sobrecarga, usando anabolizantes, tá? Para ficar bombado, para ficar fortão, é somente com anabolizante. Não adianta falar, ah não, ele ficou fortão somente com alimentação. Isso aí não vou nem entrar em detalhe agora, senão vou perder o foco da resposta para Gil.
Não vou nem entrar em detalhe agora, né, Gil? Gil, pegou a toalha, traz aqui, ó, em direção ao pescoço e volta. Traz em direção ao pescoço. O cotovelo joga bem lá para trás, tá? Detalhes importantes. Não deixa a toalha ficar frouxa. Mantém sempre a toalha sob tensão, sempre esticada, como se estivesse rasgando a toalha mesmo. Se preocupa não. Rasga a toalha. Puxa, sempre esticada. Você vai sentir as costas trabalhando. E é exatamente essa musculatura que vai enrijecer essa parte que mais incomoda, principalmente mulheres. Homem incomoda pouco, porque os homens têm facilidade para ganhar massa muscular no membro superior, e as mulheres têm menos facilidade. Então, por isso, Gil, eu te oriento, eu te recomendo a pensar nesses exercícios, fazer um dia sim, um dia não. Aqui na minha rede social, tem algumas lives que eu utilizo essa estratégia com esse exercício. Aí, Gil, tem um X da questão. Você pode usar esse exercício com a metodologia, uma das metodologias que eu já apresentei aqui: drop set 5x avançado, oclusão vascular, progressão crescente e decrescente, progressão crescente, progressão decrescente. Cara, então tem várias formas para utilizar, entendeu? Então, só direcionar. E se você tiver alguma dúvida em relação a qual exercício, qual treino que vai fazer, aqui na minha rede social, Gil, tem vários treinos editados. É só dar play e treinar junto comigo e sentir o corpo, sentir a musculatura trabalhando sozinha. Tá bom, Gil? E mais uma vez, obrigado por estar aqui me acompanhando, obrigado por sempre compartilhar as suas dúvidas, que isso te enriquece e, acima de tudo, me enriquece também, porque quanto mais eu falo, mais eu aprendo. E obrigado por compartilhar comigo e com todas as minhas seguidoras a sua dúvida. Gratidão, minha ídola. Josa! Rayane! Ó, cara, eu recebi um direct. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Tô olhando aqui algumas perguntas. Olha isso, Gil. Caraca, a Josa, coincidentemente, tá vendo? É o que eu falo, a gente tá... Por isso que eu falo, quando você vem pra live, você encontra as pessoas com os mesmos propósitos. Coincidentemente, olha, Josa, qual o melhor exercício para perder gordura das costas? Aquela que sobra no sutiã. Ah, qual? A das costas. Essa aqui, né, Josa? Essa aqui onde eu falei. Foi essa que eu respondi da Gil, não foi? Diz aí. E por isso que eu falo, tá vendo? Quando você tá no mesmo grupo, coincidentemente, acaba aparecendo as mesmas perguntas. Cara, fantástico. Fantástico. Bom demais. Só deixar a Josa responder aqui nos comentários para eu poder, caso não seja essa gordura da frente, aí eu respondo, é uma outra pergunta, né? Tá bom, Josa? Responde aí, meu ídolo. Deixa só, enquanto o Josa tá respondendo ali, deixa eu beber uma água, porque eu falo muito, né? Ah, respondi sim. Ah, beleza, Josa. Bom demais. Desculpa. A Suzy, uma seguidora. Olha a pergunta da Suzy, que legal. Essa pergunta é muito pertinente, principalmente para você que está focado no emagrecimento e fica preocupado em relação à alimentação. A Suzy, uma seguidora, perguntou: preciso ingerir somente proteína para emagrecer? Agora essa resposta eu vou dar baseada em todos os aprendizados, né, que eu tive com a minha nutricionista, que está dentro do treinamento, onde a gente ajuda as mulheres a eliminarem até 15 quilos de gordura corporal e diminuir até 15, eliminarem até 12 quilos de gordura corporal e diminuir até 15 centímetros de barriga, treinando em casa em apenas 3 meses, com a doutora Daiane Peclar. O grande X da questão, Suzy, é o déficit calórico. Anderson, eu tenho que parar de comer carboidrato e pensar só na proteína? Não.
Existe uma lista de alimentos, Suzy, que você pode seguir, inclusive com carboidratos. Ah, Anderson, mas baixo índice glicêmico tem carboidratos? Tem carboidratos. Então não se prenda somente em proteína, porque o excesso de proteína também, Suzy, você vai ganhar peso. Excesso de calorias, você vai ganhar peso. Eu já falei aqui na rede social, Suzy, o foco que você tem que ter em relação ao déficit calórico. Tá? Então, quando você tem o déficit calórico, que é ingerir menor concentração de calorias, aí pode ser de carboidratos, a gente chama de carboidratos limpos, né? Ou proteínas, e gastar mais. Tá? Então, não é a proteína que vai fazer você emagrecer. A proteína é importante, porém, tome cuidado com o excesso para não exagerar na sua ingesta calórica diária. Tá bom, Suzy? Tá bom, Suzy? Então é importante, mas não vai ser a proteína que vai fazer essa virada. É você focar no déficit calórico. Combinado? Então assim, essa pergunta ela é muito importante porque quando as pessoas entram, as mulheres entram no processo de emagrecimento, foca somente em proteína. Não, low carb é zero carbo. Low carb é zero carboidrato. Não, quando diz low carb, não é zero carboidrato. Não é bem por aí. Existe um jogo por trás do jogo que tem que aprender, tem que entender. Não simplesmente abaixar a cabeça e ficar sem comer carboidrato, zerar carboidrato, que até porque low carb não é zero carboidrato. Low carb é baixo carbo. Low de baixo e carb de carboidrato. Tá bom, Suzy? Então, dê uma atenção especial nisso que eu acabei de falar, coloque em prática, aumente seu nível de consciência e vai com tudo, meu ídolo. Vai com tudo. Depois que você entende o que é o déficit calórico, os seus resultados, eles são acelerados e para a vida toda. Nath, tudo bem, Nath? Ótima noite, Nath. Ótima noite, Nath. Bem, então deixar uma pergunta. Ai! A Nath perguntou: meu ídolo, qual o melhor exercício para a parte interna das coxas? Percebe? Cara, eu acabei de falar, quando a gente... Isso não é magia, isso não é feitiçaria. Isso vai fazer 2 anos e meio vivenciando diariamente isso. Quando a gente está num grupo de mulheres com o mesmo propósito, acontece isso. Perguntas pertinentes, perguntas iguais. Nath, eu respondi no início da live da Morena. A Morena perguntou exatamente isso. Tá bom, Nath? Então eu sentei, fiz exercício para a parte interna, fiz exercício para a parte externa, expliquei qual o melhor exercício para trabalhar o membro inferior. Tá bom, Nath? Então a live tá lá no início da live. Eu vou deixar a live salva, tá bom? Aderlândia. Faço low carb, perdi 8 quilos. Ah, que bacana, parabéns. Mas estacionei, nunca mais perdi nada. Dieta continua, mas não perdi mais peso. Caramba, Aderlândia. Aderlândia, deixa eu tentar para fixar. Vou fixei aqui, pergunta da Aderlândia. Cara, que bacana, sabe por que, Aderlândia? Existe uma estratégia que eu utilizo dentro do treinamento para quebrar o efeito platô. Porque existem 3 estratégias que eu utilizo dentro do treinamento, Aderlândia, para quebrar o efeito platô. Você entrou no platô através da alimentação, tá bom? Você entrou no platô. Me responde aí, Aderlândia, você faz treinos? Faz treinos? Primeira pergunta é essa, você faz treinos? Pratica jejum? Me responde aqui nos comentários, por gentileza, tá bom? Vou printar aqui. Me responde aí. Primeiro ponto, Aderlândia, sobre a alimentação. Entrou no platô, a estratégia é
Procura fracionar as refeições. E essas informações que eu estou passando para você, Aderlândia, é baseada na minha nutricionista, que está dentro do treinamento Black, tá bom, Aderlândia? Começa a focar em quantidade de refeições. Exemplo, você já entrou no estágio de alimentos saudáveis. Esse estágio, quando você vira esse jogo, cara, fantástico, você eliminou 8 quilos. Olha isso, só com low carb. Agora você tem que... Faço treino sim, bacana, vamos embora. Agora vamos entendendo ainda mais cada detalhe. Ó, vamos entender cada detalhe. O jejum é difícil, faz treino sim. Beleza. Vou responder relacionado à alimentação. Quando você começa a ajustar a quantidade de refeições, exemplo, Aderlândia, de segunda a sexta. Segunda-feira eu vou fazer 3 refeições. Terça-feira eu vou fazer 4 refeições. Quarta-feira eu vou fazer 3 refeições. Outro dia eu vou fazer 5 refeições. Dessa maneira, você vai variar, protocolos variados para a quantidade de refeições. Então você pode, em cada refeição, ou aumentar os seus macronutrientes em termos de quantidade, ou diminuir. Aí vai depender da estratégia, porque essa estratégia é muito individual. Tá bom, Aderlândia? Primeiro ponto é esse, para você quebrar o platô. Segundo ponto, você falou que faz treino. Arrasou. O importante, todos os meses, você mudar o estímulo do seu treino. Você tem mudado o estímulo do seu treino? Me responde aqui. Porque quando você muda o estímulo do seu treino, você muda uma nova forma do músculo trabalhar. O nosso corpo, ele está adaptado e está preparado para viver numa zona de conforto. E quando a gente cria novos estímulos, é mais gasto de energia que ele vai ter. E o nosso corpo não gosta disso. O nosso corpo gosta de ficar na zona de conforto. Então quando você, vamos trabalhar aí, se você fez um agachamento, vou dar um exemplo aqui, no método progressão crescente, agora você vai fazer um agachamento com método de treinamento de progressão crescente e decrescente. O estímulo já é outro. O mesmo exercício. Então muda o estímulo, segunda estratégia. Em relação ao jejum, qual a estratégia que eu utilizo com o jejum, Aderlândia? Em relação a protocolos variados. E a estratégia do jejum, ela anda muito aproximada, ela casa, né, na verdade. É um casamento perfeito com a estratégia da alimentação que eu passei para você. Número de refeições com tempo de jejum. Entende? Então, pense nisso. Se você está no platô, é porque você não está mudando algum estímulo, ou na alimentação, em termos de quantidade de refeições, ou nos treinos, tá bom? Então pense em mudar o seu estímulo. Dessa maneira, Aderlândia é uma seguidora, você vai começar a acelerar seus resultados e pode ter certeza, você vai emagrecer ainda mais, meu ídolo. Já eliminou 8 quilos e vai emagrecer mais e mais. Parabéns. Parabéns, Aderlândia. Muito boa a pergunta da Aderlândia. Tem mais 5 minutos, dá para responder mais uma. Cara, tem um monte de pergunta aqui. Dá para responder mais uma. Jéssica da Consultoria Premium. Anderson, definição, até eu escrevi. Olha a minha letra. Hein? Não sou médico não, mas aqui Anderson. Aqui agora eu entendi minha letra. A Jéssica da Consultoria Premium perguntou. Anderson, para definição, além da dieta, vai bem um aeróbio antes ou depois do treino? Cara, que fantástico. E aí? O que você acha em relação a isso? Vai bem um aeróbio antes ou depois do treino? Para definição, esse ponto é importantíssimo, tá, Jéssica? O déficit calórico, né? Além da dieta que você já está fazendo, eu recomendo fazer depois, tá? Eu recomendo fazer depois do treino. Dê a sua força, dê a sua prioridade no treino de força, tá? Utilize o seu treino de força, peso corporal em casa, fortalecendo o membro inferior, acabando com tchau braços flácidos,
dessa maneira, você fazendo o aeróbio pós o seu treino de força, você vai potencializar a queima de gordura e vai diminuir ainda mais o seu percentual de gordura. Então, eu te oriento, Jéssica, a fazer o seu aeróbio após o treino. Combinado? Dessa maneira você vai entrar em definição, minha ídola. Bem, tem mais perguntas, caralho? Vou responder mais uma pergunta aqui da Kátia. Kátia Adesivos. Já entro fazendo propaganda mesmo. Kátia Adesivos. Arrasou, minha ídola. É uma seguidora, acabou de perguntar. Quando abrirá uma nova turma? Vai abrir agora uma nova turma em setembro. Abriu uma nova turma agora em setembro. Eu não sei quando eu vou abrir a nova turma do Exo Black. Tá? Então eu vou focar agora. A abertura da nova turma vai ser no dia 16 de setembro. Eu vou abrir algumas vagas para essa data. Então espero que talvez seja a sua hora, tá bom? Kátia Adesivos, olha a propaganda. Para que você possa estar dentro dessa comunidade junto conosco, com o mesmo foco, o mesmo propósito, porque isso é para a vida toda, né, Kátia? A gente fala do emagrecimento, mas depois que você começa o processo, começa a ter prazer, começa a canalizar a energia para os pontos positivos do processo, é para a vida toda. Então, próxima turma vai ser aberta, próxima turma do Exo Black, que é o personal em casa, vai ser aberta no dia 16 de setembro. Vai ser um grande prazer, um enorme prazer, Kátia, ter você junto com a gente. São dezenas de mulheres nessa comunidade, né? Tem um grupo exclusivo delas, onde uma ajuda a outra, uma dá dicas, receitas. Cara, é assim, eu sou suspeito de falar, né? Já foram mais de 500 quilos eliminados dentro desse processo aí, dessa mulherada toda já, dentro dessa mulherada toda que está dentro do treinamento. Tá bom, Kátia? Vai ser um prazer ter você conosco no treinamento. Meio do tempo encerrando aqui. Ó, uma live relâmpago que perdurou aí 1 hora e respondi muitas perguntas. Só aqui tem 7 perguntas aqui, fora as perguntas da caixinha que vocês deixaram aí. Então foram mais de 10 perguntas respondidas. Bacana demais. Então todas, espero ter ajudado vocês, tá? E não deixe de participar dessas lives, porque elas são extremamente enriquecedoras para vocês que estão sempre me acompanhando aqui. Enriquecedora, obviamente, para mim, porque eu aumento o meu conhecimento, busco mais informações, estudo mais, entendendo cada um de vocês. Tá? Espero ter ajudado vocês aqui com essa live relâmpago. E o que puder contar comigo, né? O que você puder precisar, pode contar comigo. Tá bom, minha ídola? Minhas ídolas. Tenham todas uma noite iluminada. Deus abençoe.